Fala você que me acompanha aqui no canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Olha, nesse último dia 8 de março de 2024, foi o Dia Internacional da Mulher, tá certo? Mas eu creio que você que me acompanha aqui no canal Rafael Gama, onde eu falo sobre histórias do Ceará, eu creio que você já deva ter ouvido falar, e você que está também me assistindo, não saiba quem são as principais mulheres que tivemos como personagem, mas também como pessoas físicas, na parte literária sobre Fortaleza, sobre o Ceará, enfim, tá certo? A mais conhecida de todas, você sabe que é Raquel de Queiroz, né? Mas também tivemos várias mulheres guerreiras, vencedoras, enfim, que fizeram parte da literatura cearense, tá certo? Tenho aqui um texto interessante que eu estou aqui na minha frente, que é de Batista de Lima, tá certo? Que se chama A Mulher na Literatura Cearense. É muito interessante esse texto aqui, eu queria trazer aqui com você, tá bom? Olha, mas antes, eu convido a você, se você é novo aqui no canal, se você é nova, tá certo? Para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Olha, Fortaleza possui 70 ruas com o nome de escritor cearense. Ok, ele fala aqui. Apenas 6 delas trazem nome de mulher. Apenas 6, segundo aqui a leitura, né? E detalhe, esse título aqui do Batista de Lima, ele está no próprio site da Academia Cearense de Letras.org.br, tá certo? Onde tem esse texto. Continuando aqui, apenas 6 delas trazem nome de rua, nome de mulher, né? São elas Ana Batista, Ana Facó, Emília Freitas, Henriqueta Galeno, Francisca Clotilde e Neuzinha Galeno. 6, segundo está aqui falando. Eu sinceramente não estou lembrando mais, ele fala nome de rua, mas não falou aqui outras praças com decorações, enfim, tá certo? O que ele fala aqui? Como se vê, a Fortaleza de Raquel de Queiroz não é nome de rua da nossa cidade. Também não são Natércia Campos, Alba Frota e Alba Valdez. Só que ele colocou aqui 6, só que ele esqueceu de um detalhe aqui, são 7, viu? Porque tem um vídeo aqui anterior a esse que eu falei sobre a Carolina Sucupira, né? Que é a heroína não identificada, né? Mas ela era filha de João Gonçalves, que foi também aquela que cedeu seu filho para a guerra, né? Na época do Império, mas o filho voltou, tá certo? É uma interessante. Se você puder ler aí abaixo sobre a Carolina Sucupira, tá certo? Eu fico muito grato, tá bom? Então, ele falou 6, mas são 7, né? A literatura cearense, no entanto, tem apresentado mulheres, personagens marcantes, muito mais para os homens. Em toda a sua trajetória, a presença feminina se sobrepõe à masculina, mesmo os autores sendo quase todos os homens. Numa terra de tantos cabra-machos que só se aparecem heroínas literárias, não só há heróis literários cearenses. Aí ele fala aqui, ó. Iracema, a mais conhecida delas, né, que é um personagem fictício, né, do José de Alencar, sobre a índia que veio do Ipu para Fortaleza a pé, né, enfim. O romance homônimo de José de Alencar é uma das perfeitas obras do nosso romantismo. A Iracema, que segundo Afrânio Peixoto, é um anagrama de América, explicada por Alencar, como lábios de mel, tão marcante é essa obra que o Ceará virou terra de Iracema, por conta dela. Há gerações e mais gerações de mulheres por este Brasil chamados de Iracema. Aí temos aqui, ó, Dona Guidinha do Poço, por exemplo, é um nome fictício para Marica Lessa, mulher rica e valente de Quixaramubim, que se envolveu em um crime passional contra o seu próprio marido. Foi presa e condenada, cumpriu pena, mas na antiga casa de detenção de Fortaleza, e que atualmente é aquela parte ali no centro, onde fica a Secretaria de Cultura, enfim, uma parte lá de artesanato, né? E terminou seus dias loucas nas ruas da capital. Ficou, no entanto, o grande romance de Oliveira Paiva, publicado postumamente, né? Ou seja, Oliveira Paiva publicou esse romance, enfim. Ele também publicou Luzia Homem, outra grande personagem da nossa literatura, tão bem elaborada por Domingos Olímpio,
Luzia Almeida e Domingos Olímpio, que deu maior visibilidade à cidade de Sobral. Pano de fundo desse grande romance é uma mulher de força descomunal que se apaixona por um pobre caixeiro chamado Alexandre e é assassinada por Crapiúna no final da história. Aqui ele também conta sobre Bárbara de Alencar, que foi muito bem retratada em Romanceiro de Bárbara, de Caetano Ximenes de Aragão. Não se pode esquecer Doralina e Maria Moura, personagens de Raquel de Queiroz, em dois dos seus mais significativos livros. E quem não conhece Maria do Carmo, a normalista de Adolfo Caminha? Adolfo Caminha, né, que você sabe que já falei aqui no canal, junto com Antônio Salles, né, faziam a padaria espiritual, junto também com Henrique Jorge, enfim. Continuando, Imundinha Panchico, de Juarez Barroso, Maria Rita, de Gustavo Barroso. Aqui é o nome que eles estão dando aqui aos os personagens, enfim. Há ainda aquela mulher que tiveram presença marcante na vida cearense e que suas sagas pessoais estão a esperar que algum escritor coloque-as no panteão literário. É que vale lembrar Maria Tomásia e sua atuação na libertação dos escravos cearenses. Juvita Feitosa no campo de guerra do Paraguai, Dona Fideralina e a força do coronelismo no Vale do Salgado e a Beata Maria do Araújo e o milagre de Juazeiro do Norte. Os grandes temas também, alguns já trabalhados e outros não, são femininos. A seca, a fome de Rodolfo Teófilo, né, escreveu o homônimo, e a sedição de Juazeiro do Norte e a Confederação do Equador, a padaria espiritual e as Coca-Colas, a jangada e a varíola. Ou seja, são vários temas que envolvem as mulheres, enfim, que muitas foram notificadas, mas outras não foram, né? O que se observa, portanto, é que há uma epopeia cearense latente da nossa cultura, matéria-prima ainda indevasável por escritores, toda marcada pela presença feminina. Das Romeiras às Guerreiras, de Juazeiro a Canindé, do Imaculada Conceição, a Praça do Ferreira, a mulher cearense se impõe como construtora da nossa história. Aí fala aqui, ó. Emília de Freitas, Francisca Clotilde e Raquel de Queiroz são os casos das mulheres marcantes na literatura cearense. A primeira, no caso Emília de Freitas, lançou ainda no século XIX seu livro A Rainha do Ignoto. Já está na terceira edição, numa narrativa fantástica. É um livro que apresenta uma feição feminina da mulher numa sociedade matriarcal. Francisca Clotilde foi além do seu tempo. No início do século XX, escreveu A Divorciada. Ela escreveu A Divorciada, tratando de um tema tabu à época. Já Raquel foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Lembrando que Antônio Salles também, ele poderia ter entrado, ele poderia ter sido o primeiro cearense a entrar lá, mas ele não quis, né? Enfim, voltando. É bom também conhecer a participação feminina dos nossos grupos literários. Do grupo Clã participou Lúcia Martins, única mulher do grupo e a esposa do Fran Martins, do grupo Sim. Na década de 60 melhor, participaram Leda, Maria e Inês Figueiredo. Do grupo Siriará, nos anos 70, participaram entre 24 componentes, 5 mulheres: Joyce Cavalcante, Marli Vasconcelos, de Água Insone, Marise Salles Silveira, Fernanda Teixeira Gurgel do Amaral e Lídia Teles. Isso aí. Na Academia Cearense de Letras, de 40 membros, estão Noemi Elisa Deraldo, Marli Vasconcelos, Ângela Gutierrez, Beatriz Alcântara, Giselda Medeiros e Regine Lima Verde. Na Academia Cearense de Língua Portuguesa estão Giselda Medeiros, Révia Herculano, Neide Azevedo, Maria Elisa Soares. Ou seja, tem muitas mulheres aí participando da parte literária cearense e brasileira. A literatura cearense tem sido uma literatura de mutirão. Desde o mutirão, as mulheres têm feito parte, apesar do número reduzido de participação.
mas na primeira antológica da literatura cearense, lá no ano de 1922, a poesia cearense no centenário, patrocinada pelo governador Justino de Serpa, né, não aparece nenhuma mulher. No seguinte, a antologia dos novos já pontifica Olga de Oliveira Paiva, que Olga é o personagem de Oliveira Paiva, o escritor cearense, enfim. Todavia, é bom acrescentar que a primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras foi Alba Valdez, no dia 4 de outubro do ano de 1937. Para ocupar a cadeira de número 22, a segunda a ingressar foi Henriqueta Galeno, na cadeira 23. Em 1960, foi a vez do ingresso de Neuzinha Galeno. A quarta mulher a ingressar na ACL foi Neomi Elisa Adeiraldo, em 1988. E já a partir de 1990, tivemos Marli Vasconcelos, no ano de 94, Raquel de Queiroz e Beatriz Alcântara, também no mesmo ano. Em 1996 foi a vez de Regina Lima Verde, em 97 Ângela Gutierrez, em 2000 José Medeiros e finalmente em 2002 Natércia Campos. Inclusive ela está até hoje ainda, né, se não me engano. Ou seja, 11 foram as mulheres a ingressarem na ACL, dessas 6 estão em atividades. Ainda há um contingente de escritoras que estão se lançando no mercado, como é o caso de Tereza Leite e principalmente Tércia Montenegro, que ganhando prêmios locais e nacionais vem se impondo no nosso cenário literário. Fortaleza pois o celeiro de excelentes escritoras. Há um grupo de mulheres que também produzem ou gravitam em torno da literatura. São eles. A Sociedade Amiga do Livro, Traças em torno da literatura, Traças e ala da casa do Juvenal Galeno, melhor falando, Academia Feminina de Letras, fora a participação da Academia Fortalezense de Letras e Academia de Letras e Arte do Nordeste Brasileiro. Como se vê em termos de grupos, associações e academias são literárias tão significativas quanto a sua participação. Então tá aqui, esse aqui é o texto que eu estava ali falando de Batista de Lima, onde ele fala a mulher na literatura cearense. E esse site que eu estou falando para você está na Academia Cearense de Letras.org.br, de onde eu achei esse texto e eu queria compartilhar com vocês aqui no canal Rafael Gama, onde eu falo sobre histórias do Ceará, tanto histórias passadas quanto notícias recentes que vão virar uma história marcante para o futuro, tá bom? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, tá bom? Dá aquele like aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.